O que pode a literatura? Essa é a grande pergunta que Todorov faz num dos capítulos do livro Literatura em Perigo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler mais do que esse capítulo solicitado, mas o Todorov apresenta para nós como se fossem memórias dele, né? Da infância, de como ele se tornou leitor. Filho de 2 bibliotecários, ele tinha muitos livros ao redor de si o tempo todo. E ele conta então como o livro fez parte da vida dele e ele traz para junto dessa discussão alguns depoimentos de pessoas que também tiveram os livros como um grande apoio em determinados momentos de suas vidas. Uma do John Stuart Mill, escritor que foi salvo da depressão pela literatura, e de Charlotte Delbo, que foi presa por se insurgir contra a invasão nazista em Paris. E o interessante é que a Charlotte também é salva dessa sua condição de prisioneira pela literatura. Então, a história da Charlotte me parece bastante interessante de ser recuperada aqui, guardadas as devidas proporções, mesmo com toda a situação de prisão da Charlotte lá, né, na Paris ocupada pelos nazistas. E a nossa situação de confinamento, me parece que há um paralelo possível aqui, porque eu acho que a arte tem nos salvado durante este distanciamento social. Isso faz me lembrar um vídeo veiculado por Gregório do Vivier no seu canal Greg News, 15 de maio, um vídeo chamado Leveza, em que ele faz uma das mais belas homenagens que eu já vi à arte, e como a arte pode sim nos acompanhar, quem sabe até nos salvar em alguns momentos. E ele parte então desta ideia, né, de que, embora mortos, os artistas, os escritores, sua arte permanece viva. Então, essa ideia de que a permanência de alguém, ela se concretiza na memória que essa pessoa deixa, na memória que se estabelece a partir da obra desta pessoa. E é isso que o Todorov também está falando. O Todorov está dizendo o quanto a arte pode salvar, o quanto a literatura salvou John Stuart Mill, salvou Charlotte Delbo e quanto salvou muitas outras pessoas que não tiveram oportunidade de contar suas biografias. E quanto tem nos salvado também dessa situação de confinamento, de distanciamento social. Tem nos salvado muito. A música, as séries, os filmes, a literatura, enfim, a arte em geral tem sido aquela perspectiva humana que, infelizmente, presencialmente a gente não está conseguindo manter. A arte tem recuperado para nós essa perspectiva humana no momento em que nos traz aquilo que Todorov indica no final deste capítulo, lá na página 82, que vocês tiveram oportunidade de ler. Leio com vocês agora. Aliás, como bem observa Horthy, a fronteira separa o texto de argumentação não do texto de imaginação, mas de todo o discurso narrativo, seja ele fictício ou verídico, desde que descreva um universo humano particular, diverso daquele do sujeito. Nessa perspectiva, o historiador, o etnógrafo e o jornalista se veem ao lado do romancista, todos participando do que Kant, no famoso capítulo da Crítica da Faculdade do Juízo, considerava como um passo obrigatório no caminho para o senso comum, ou seja, para a nossa própria humanidade. Pensar colocando-se no lugar de todo e qualquer ser humano. Pensar e sentir adotando o ponto de vista dos outros, pessoas reais ou personagens literárias. É o único meio de tender à universalidade e nos permite cumprir nossa vocação. Então, essa ideia de que a arte tem sido
essa forma de a gente conseguir extrapolar as fronteiras de nossas casas. Estamos em confinamento social, mas a arte nos possibilita viver outras vidas, não é verdade? Seja no texto literário, seja no filme, seja na série. E eu trago aqui para vocês mais 2 outros autores que também discutiram esta perspectiva, né? De que a arte tem sim esse papel de nos colocar diante de nós mesmos, mas principalmente diante do outro. Isso faz com que o nosso lado mais humano mesmo, naquele sentido mais primordial da ideia de humano, o nosso humano aflora quando estamos diante da grande obra de arte. Trago então agora para vocês Ítalo Calvino, dentro de suas 6 propostas para o próximo milênio. Na proposta da rapidez, ele diz o seguinte para nós: numa época em que os outros média triunfam, dotados de uma velocidade espantosa e de um raio de ação extremamente extenso, arriscando reduzir toda a comunicação a uma crosta uniforme e homogênea, a função da literatura é a comunicação entre o que é diverso pelo fato de ser diverso, não embotando, mas antes exaltando a diferença, segundo a vocação própria da linguagem escrita. Olhem só, Calvino faz essa série de palestras em 1985. Gente, muito antes do advento das redes, muito antes do advento da internet do jeito como conhecemos hoje. Em 85, mal e mal tinha internet, tinha fax. Talvez vocês nem saibam o que é fax, mas tinha fax. Mas não tinha, a internet era algo que engatinhava, o e-mail era eu acho que era só na NASA que se passava um e-mail. E ele está falando de algo que é o nosso presente hoje. Essa capacidade de o texto literário, por sua força da palavra, nos trazer justamente a diferença. Eu acho que estamos num momento em que precisamos falar e enaltecer a diferença. A diferença é a grande potência que o ser humano pode trazer para si próprio e para os outros. Trago outro pensador para vocês que também tem uma percepção bastante similar, que é Humberto Eco, nos 6 Passeios pelo Bosque da Ficção, também do ciclo de palestras de Harvard, assim como Calvino, que originou este livro. Lá pelas tantas, em seu livro ele vai dizer: e assim, é fácil entender por que a ficção nos fascina tanto. Ela nos proporciona a oportunidade de utilizar infinitamente nossas faculdades para perceber o mundo e reconstituir o passado. A ficção tem a mesma função dos jogos. Brincando, as crianças aprendem a viver, porque simulam situações em que poderão se encontrar como adultos. E é por meio da ficção que nós, adultos, exercitamos nossa capacidade de estruturar nossa experiência passada e presente. Aqui amplia-se essa perspectiva de não só eu viver o outro nos dias de hoje, eu pensar como o outro, eu me colocar no lugar do outro agora, no meu presente, na contemporaneidade, mas também fazer esse movimento temporal. Pensar no outro lá no passado. Pensar no outro, aquele que me antecedeu, o que ele tinha, qual era a vivência que ele tinha, como ele resolvia os problemas que se lhe apresentavam e pensar: como eu posso aprender com isso? Como isso pode enriquecer minha vida? Como essa visão do outro pode enriquecer minha vida? Então eu acho que esta é a grande lição que Todorov tenta nos passar, dessa ideia. O que pode a literatura? A literatura pode nos tornar de fato humanos, na medida em que, pelo poder da palavra, e vamos lá, né? A palavra é a marca do ser humano, né? O poder da palavra nos dá essa perspectiva de eu me entender melhor, de eu entender melhor o outro, de eu
me colocar no lugar do outro, e este outro pode ser um outro contemporâneo a mim, mas também pode ser um outro do meu passado. E toda essa mobilização de conhecimento e sentimento tem que fazer os sujeitos ficarem melhores, vocês não acham? E eu fecho aqui a nossa discussão sobre esse capítulo do Todorov, esse livro do Todorov, com as palavras de fechamento do Todorov no seu livro, né? Não apenas do capítulo que indiquei a vocês, mas do livro Literatura em Perigo. As palavras de fechamento do livro são muito interessantes, são muito importantes para a gente pensar essa discussão do que pode a literatura afinal. Se aceitarmos essa finalidade para o ensino literário, o qual não serviria mais unicamente à reprodução dos professores de letras, podemos facilmente chegar a um acordo sobre o espírito que o deve conduzir. É necessário incluir as obras no grande diálogo entre os homens, iniciado desde a noite dos tempos e do qual cada um de nós, por mais ínfimo que seja, ainda participa. É nessa comunicação inesgotável, vitoriosa do espaço e do tempo que se afirma o alcance universal da literatura, escrevia Paul Benichot. A nós, adultos, nos cabe transmitir às novas gerações essa herança frágil, essas palavras que ajudam a viver melhor. E vamos lá, né, gente? Nós temos a maior sorte de poder trabalhar com os nossos alunos com literatura, com a arte em geral. A gente tem que aproveitar essa sorte, não é mesmo? Tchau!